assim a palavra do Senhor, Gênesis 37, no versículo 17. Diz assim: e disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer: vamos a Dotã, a José, pois seguiu os seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram de longe, e antes que se chegasse eles, conspiraram contra ele, para o matarem. Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis que vem um sonhador. Amém? Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Ó Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos te ouvir, Jesus. Ó Pai, essas famílias saíram das suas casas, não para nos ver, mas para encontrar o Senhor. Senhor Jesus, que nessa noite o teu nome seja engrandecido aqui neste lugar, e que em tudo, Pai, dá para ver que neste lugar, em todas as coisas, o Senhor tem feito muitas coisas aqui, Jesus. Ó Pai, não tem como não dizer que não dá para sentir a tua presença sobre este lugar, porque antes que começasse o culto, o Senhor já estava aqui, Jesus. E nós, Pai, viemos nessa noite para adorar o teu santo nome, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, não permita que ninguém saia deste lugar da mesma forma que chegou. Se chegou feliz, Pai, que saia daqui completamente cheio, mais cheio do que chegou, Senhor. Se alguém entrou triste sobre este lugar, Pai, que a alegria do teu Espírito Santo venha invadir esse coração agora, Senhor. E nós te pedimos, Pai, fala conosco. Levanta a mão direita assim para o céu, diga assim: Senhor Jesus, mais forte, irmãos, Senhor Jesus, fala conosco, eu quero te ouvir. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Aplauda adorando o nome dele, exaltando o nome dele. Então, eu quero contar uma história que você já, quem sabe, já conhece, mas eu quero pedir para você me ajudar. Quem vai me ajudar aqui? Dá uma glória a Deus. Vai me ajudar? Então vamos comigo assim. Essa história fala do menino chamado José. José tinha apenas 17 anos de idade, e seu pai deu uma ordem para ele: José, você vai agora encontrar os seus irmãos e vai levar comida para eles, porque os seus irmãos foram apacentar os animais, as ovelhas. Então você vai sair daqui e você vai dar encontro aos seus irmãos. E José, como todo filho obediente, ele pegou e saiu da onde ele estava e foi encontrar os seus irmãos. Chegando naquele lugar, ele não encontrou os seus irmãos, mas encontrou um homem. E este homem disse que seus irmãos tinham saído dali e ouviu eles dizer que iam para Dotã. Então José foi de atrás de seus irmãos, porque família, né, irmãos? Família luta pela família, sim ou não? Não, para aí. Família luta pela família, sim ou não? Você luta pela sua casa? Luta pelos seus irmãos? Está diminuindo. Luta pelos seus irmãos? Luta pelos seus filhos? Toda família luta pela família, sim ou não, igreja? Porque nós queremos o melhor para nossa casa. Quando você sai da sua casa para trabalhar, você sai para sustentar quem? Quem, irmãos? A família. Você não sai só para sustentar você, mas você sai da sua casa para trabalhar, do suor das tuas mãos, sustentar a tua casa. E a Bíblia diz que do suor das tuas mãos trabalharás e feliz será. Está dizendo assim, ó, vai trabalhar. Se você quer prosperar, vai trabalhar. E toda a família luta pela casa. Só que nesse caso aqui de José, não era assim, irmãos. Nesse caso de José,
a história era um pouco diferente. Por quê? Porque José era sonhador. José tinha sonhos. Só que ninguém acreditava no sonho de José. Quem gosta de sonhar aí, levanta a mão, irmãos. Eu gosto de ter sonhos, projetos, planos. E aqui na igreja nós estamos fazendo projetos. Projeto de vida. Quem está fazendo projeto de vida, levanta a mão aí. Glória a Deus. E até o final do ano, tudo que você escreveu nesse projeto vai se realizar conforme a vontade de Deus. Por que Deus, pastor? Porque é Ele que sabe todas as coisas. É Deus que sabe. Ele sabe o melhor para você. Então, José foi ao encontro desses irmãos. Só que seus irmãos viram ele de longe e começaram a planejar contra a vida de José. Nesse caso, os irmãos de José tinham inveja de José, porque ele tinha sonhos, e seu pai gostava muito dele, gostava muito. E José, um sonhador, que pelo jeito na sua casa tinha muitas invejas. Só que José amava os seus irmãos. Só que quando José encontrou os seus irmãos, aconteceu algo muito estranho. Os seus irmãos planejaram matar. E daí um deles viu uma cova e disse: não vamos matar não, vamos colocar dentro dessa cova. Só que de repente passa um povo sobre aquele lugar. E esse povo compra José. José tinha apenas 17 anos. Mas eu não quero entrar na história toda de José. Eu quero parar aqui. Quando seus irmãos venderam ele. Irmãos, 17 anos. Apenas 17 anos ele tinha quando foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo, irmãos, para os egípcios. Será que ele ficou com dor no coração? Sim ou não? Magoado? Triste? Sim ou não, igreja? Me ajuda aí, me ajuda. Ficou magoado? Triste? Infeliz? Só que ele não desistiu de quê? De Deus. Ele não desistiu de Deus. De uma coisa que José tinha no coração dele, irmãos: crer no Deus dos seus antepassados, no Deus do seu pai Jacó. Se José não tivesse Deus, irmãos, com certeza seria como muitas outras pessoas: síndrome de pânico, depressão, enfermidades, ou até o desejo da morte. Só que, irmãos, José, ele amava tanto Deus, que ele não deixou de acreditar que Deus podia abençoar a vida dele. E aqui começa a minha pregação. Quantos de nós, irmãos, já passamos por dificuldade, passamos por tribulação, por doenças, por enfermidade? Quem sabe você que está aqui nessa noite, você foi abandonado por alguém. Quem sabe a sua casa traiu você. Quem sabe os seus irmãos enganaram você, mentiram para você. Quem sabe você que está aqui nessa noite foi estrupado por alguém. Quem sabe você, moça, que está aqui, foi violentada por alguém. Que tribulação, que dificuldade. Só que tem muitas pessoas que não conseguem prosseguir na sua vida pessoal, porque ainda tem esses traumas na sua vida. Em vez de olhar para Deus, ela mantém os traumas vivos dentro dela. Pessoas que não conseguem ir bem no casamento, no relacionamento pessoal, na vida conjugal. Tem pessoas que não conseguem viver a sua vida, avançar na sua vida, porque ela ainda está ligada nos traumas do passado. Quem sabe o seu marido te agrediu, abandonou você, bateu em você, xingou você,
E até hoje, quando você lembra disso, dá uma raiva no teu coração, dá uma tristeza no teu coração. Quem já passou por isso, levanta a mão, irmãos. Você que foi enganado por alguém, você que foi traído por alguém, você foi abandonado por alguém, vai levantando a mão, vou falando, vai levantando. Mentiram para você, abandonaram você, destruíram a sua vida, enganaram você, seus filhos abandonaram você. Mas em todas essas coisas, Deus não te abandonou. Você crê nisso? Apesar da dor, dos traumas, Deus, Jesus, Ele não abandonou você. Quem sabe você está pensando, bom pastor, tu sabe da minha vida, tu sabe da minha história. Não, irmãos, essa pregação Deus falou para mim, foi domingo passado para me pregar hoje. Eu não saberia quem veria nesse dia, mas de uma coisa eu sei, eu obedeço meu Deus. Então se você está aqui nessa noite, essa palavra é para mim e para você. Deus quer sarar os teus traumas nessa noite, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, amém, igreja? Deus vai curar você. Uma coisa eu quero pedir para você: abra o teu coração. Apaga a luz para mim ali. Abra o teu coração. Diga comigo: Jesus, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui da mesma forma que cheguei. Eu sei que teu Espírito Santo vai mudar a minha vida hoje. Diga hoje, agora. Diga: eu não aceito sair daqui da mesma forma, porque eu sei que o meu Deus tem poder para mudar a minha vida. Aleluia. Irmãos, José tinha tudo para dizer que não gostava de Deus, sim ou não? Me ajuda aí, tinha ou não tinha? José tinha tudo para dizer que Deus não amava ele, que Deus não amava ele, não gostava da casa, ou não gostava dele. Ele tinha tudo para reclamar de Deus, mas José não blasfemou contra Deus, ele não pecou, pelo contrário, José se apegou mais ainda em Deus. Aqui mora um segredo: dificuldade, tribulação, todo mundo passa, irmão, sim ou não? Todos nós passamos. Eu passei, essa pessoa linda que está do teu lado já passou, o outro da esquerda já passou também, o de trás já passou, o da frente já passou. Todos nós passamos. Só que a diferença é que muitos não desistiram, e você ainda está vivo. Dá um chacoalhão nessa pessoa do teu lado ali, diga assim, ó: você está vivo, é porque até agora Jesus cuidou de você. Aumenta mais um pouquinho para mim. Porque Jesus cuidou de você, porque senão você não estaria aqui nessa noite. Jesus cuidou de você até agora. Deus tem cuidado de você até agora. O problema é que muitas pessoas desistem da vida, ela perde a coragem de viver. Nós não podemos perder a coragem, irmãos. Por quê? Porque Deus está conosco, amém? Ele está conosco. Nós precisamos saber que Ele luta as nossas guerras, que Ele está por nós. Eu quero fazer uma pergunta para você, até escrevi aqui no papel. Você já se perguntou por que estou passando por isso? Já se perguntou, igreja? Quem já se perguntou, levanta a mão. Seja sincero, levanta a mão. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essas coisas? Por que eu fui abandonado? Por que desistiram de mim? Por que eu não ganhei aquela promoção no meu trabalho? Por que o meu marido me deixou? Por que a minha mulher me deixou? Por que os meus filhos me abandonaram? Às vezes não tem explicação, não é? Às vezes você quer encontrar uma explicação, mas nós não sabemos. Quando meu pai abandonou a nossa casa, quando meu pai abandonou a minha mãe e meus irmãos,
Eu não entendi por quê. Eu via todo dia minha mãe chorar. Todo dia eu via minha mãe chorar. Só que eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Estava tudo bem, a empresa estava bombando, nós saímos de pobre para rico. Porque quem dá com Deus é assim, irmãos. Quando Deus abençoa, é da noite para o dia. Se você estiver preparado, hoje pode acontecer o teu milagre e amanhã também pode. É que a maioria das vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E quando você está preparado, você pede agora, amanhã já acontece. Só que muitas vezes nós ficamos perguntando: Deus, por que nada acontece comigo? Por que nada acontece na minha vida? Minha vida sempre continua a mesma coisa. Não é porque Deus não nos ama, irmãos. É que a maioria das vezes nós ficamos longe de Deus. Aí fica à mercê das coisas de Satanás. Fica à mercê. E Satanás vem e quer fazer o quê? Roubar, matar e destruir aquilo que Deus deu para você. Olha o que fala, irmãos, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 3. Você que tem passado por desafio, olha o que diz lá em Romanos: e também nós nos alegramos no sofrimento, mas a minha Bíblia fala diferente. Deixa eu ler a minha versão. Eu gostei mais da minha versão, só um pouquinho. Mudou? Isso, é que está cortando lá mesmo. Tá, vamos ver essa aqui, ó. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz, diga comigo, paciência. Mas para aí, pastor, o Senhor está me dizendo que o sofrimento, que a tribulação, porque algumas versões falam tribulação, a luta, ela vai me trazer paciência. A dor, a luta, a tribulação vai me trazer paciência. Sim, irmãos, porque Deus, Ele nos escolheu para nos tornar pessoas fortes. Porque olha só, se a luta traz paciência, traz a aprovação de Deus, essa aprovação cria esperança. Se a luta traz paciência, a paciência, ela traz a existência da esperança. E essa esperança, ela nos deixa, irmãos, às vezes maduros na fé. Porque a maioria das vezes nós ficamos tão tristes com a tribulação que nós não conseguimos avançar. Parece que a nossa vida fica amarrada, parece que as coisas não acontecem, sabe, igreja? Parece que tudo dá errado. A tribulação, ela vai trazer a paciência vai trazer esperança. Se a esperança vem através da luta, irmãos, quer dizer que Deus está conosco e não nos abandonou. Porque a maioria das vezes nós fizemos o quê? Nós damos crédito à dor, o sofrimento, a luta, a tribulação. Mas tu sabia que a luta, a dificuldade, além da paciência, ela traz experiência? E a experiência vai te trazer esperança. Porque quando você descobriu que Jesus morreu na cruz por você, ali trouxe esperança para mim e para você. Amém? Amém, irmão? Não dorme aí não é para dormir aqui. Abre os olhos, olha para mim. Quando Deus morreu na cruz por mim e por você, Ele deu esperança. Você não está sozinho. Diga para a pessoa do teu lado: você não está sozinho. Deus está com você. Diga para ela assim: eu não sei quais são os teus traumas, eu não sei o que fizeram contra você, mas conta comigo.
porque Deus, Ele vai nos abençoar, e eu vou orar por você. Você não está sozinho, igreja. Deus está com você. Deus está conosco. E toda luta, toda tribulação, ela tem um fim, irmãos. Toda luta, toda tribulação, ela tem um fim. Ela tem um momento para começar, mas também tem um momento para terminar. E esse momento não pode demorar. Por quê, irmãos? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém, igreja? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Olha o que fala lá em Salmos, capítulo 34, no versículo 19. Salmos 34, no capítulo 19, versículo 19. Diz assim: os bons passam muitas aflições, mas o Senhor em todas Ele os livra. Não, você não entendeu. Quem é bom aqui, levanta a mão. Você se acha bom? Eu me acho bom, irmãos. Por quê? Porque foi Deus que me criou. Amém? Não, você não acredita em mim. Sabe por quê? Porque se você acreditasse em mim, você te dá um glória a Deus bem alto. Por quê, igreja? Deus criou você, você é o melhor. Você é o melhor dessa terra. Deus criou você. Não há ninguém igual a você. Se você for ver, a sua digital é única. Você é único. Você é único. Tem alguém aqui chamado João? 1, 2, ó. Vocês têm o mesmo nome, nomes iguais, mas são diferentes. Os dois são bons. Amém? Você pode ter o mesmo nome que a outra pessoa, mas quem fez você, fez o melhor em você. A Bíblia fala que você é bom. Bom, passam por aflições, mas em todas elas, vocês são mais que vencedor. Por quê, pastor? Porque Deus está conosco. Em todas elas, Deus vai te livrar. Em todas as aflições, em todas as lutas, Deus vai livrar você. Deus vai dar o livramento para você. Em todas. Mas pastor, eu estou sofrendo com isso. Já faz tempo que estou passando por essa luta. Já faz tempo que passo por essa dificuldade e nada acontece. Toda vez que eu me lembro do meu relacionamento com alguém, eu me lembro quando eu fui, quem sabe, violentada, estrupada. E não foi só mulheres, irmãos, às vezes tem homens também que passaram por isso, foram violados. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer sarar você nessa noite. Toda luta, tribulação, ela tem um minuto para acabar. Lucas 18, 29, irmãos, fala do cego de Jericó. Aqui dá uma lição nessa palavra de não desistir. Fala para a pessoa do teu lado ali: não desista, vai dar certo. Não, irmãos, fala com mais fé aí, por favor, né? Diga para a pessoa do teu lado: ei, irmão, não desista, vai dar certo. Ô, gente, fala com mais fé para o outro lado agora: não desista, vai dar certo. Aleluia. Irmão, todo mundo vai pelo caminho mais fácil, a desistência. Se você não desistir, vai dar certo. Olha o que fala em Lucas. Fala de um cego chamado cego de Jericó. Enquanto ele clamava, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos diziam: ei, fica quieto, rapaz, para de incomodar o mestre. Ei, fica quieto, para de falar, para de gritar. Mas enquanto eles falavam, ele dava ouvido para eles, ou ele começava a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que a pessoa tentava desanimar ele, o cego de Jericó, ele gritava mais alto:
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não desistia do seu objetivo. Ele não via, mas ele ouvia. E ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Irmão, se você quer que Deus abençoe a sua vida, você não pode dar ouvido para as outras coisas que querem fazer você desistir. Você tem que permanecer firme, forma raízes na igreja, se afirma os seus pés na igreja, irmãos. Não vai na igreja não. Quem sabe você já ouviu isso? Não vai na igreja não, irmãos. Ei, não faz campanha, não adianta. Eu já fiz, não deu certo para mim. Irmão, se não deu certo para ele, quem falou que não pode dar certo para você? Quem falou? Não casa não, porque eu me casei, é só uma tribulação. Irmão, se você tem a vontade de casar e você não sabe ficar sozinho, então case-se, a palavra fala. Não fique se amaziando. Casa de uma vez e seja feliz. Pare de trazer pecado para a sua vida, para a sua casa. Vamos fazer diferente do que a família de José fez com ele. Vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar a nossa casa, vamos ajudar a nossa família. Vamos ajudar, irmãos. Amém, igreja? Ajude a sua casa a vencer. O seu marido, acredita nele. Ei, mulher, acredita no seu marido. Mulher, acredita no seu marido. Marido, acredita na sua mulher. Viva uma vida feliz, seja feliz. Não desista da tribulação, dos passados, irmãos, que estão tentando perseguir você. Cria coragem para romper isso. Desperte coragem no teu coração, para você perdoar o passado, para você seguir a sua vida, para você seguir a sua caminhada. Tem muita gente, irmãos, que sofre tribulações que marcam a sua vida, e elas acabam desistindo de viver, porque deu errado no relacionamento, vai dar errado no outro, e já começa a comparar um relacionamento com o outro que está tendo. Não faça isso, irmãos. Não sei para quem eu estou falando aqui, mas não faça isso. Cada pessoa é diferente da outra, amém? E você pode vencer, pode ser melhor. Agora, se você não acreditar, quem vai acreditar em você? Você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa se esforçar e dizer: eu acredito, eu creio, eu não vou desistir, vai dar certo. Deus é comigo e vai dar certo. Mesmo que todas as coisas dêem errado, irmãos, não desista do teu objetivo, principalmente de Jesus. As coisas começam a dar errado, primeira coisa que as pessoas começam a fazer, a desistir da igreja. Para de orar, para de buscar a presença de Deus, não vem mais nos cultos e acha que tudo vai dar certo dessa forma. Não vai dar, irmãos. Só existe um caminho, irmãos, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Não existe outra ponte. Se você buscar Jesus, você vai ter. Se você bater na porta, Ele vai abrir. E a oração que você fizer, Ele vai escutar. E você será abençoado. Você será abençoado por Ele. Amém, igreja? Olha o que fala em Salmos, capítulo 37, no versículo 5. Você que está com a Bíblia aí, abre a Bíblia comigo aí em nome de Jesus. Salmos 37, 5. Glória a Deus. Irmãos, pensa comigo. Se você está passando por dificuldade, você não pode se afastar de Deus. Se você está passando por luta, por tribulação, se nada está dando certo na tua vida, você não pode se afastar de Deus, porque no momento que você começa a se afastar de Deus, o diabo começa a se aproximar de você.
E quanto mais longe de Deus você está, mais Satanás se alegra, porque o que ele quer é que você venha perder tudo. E se você quer que Deus mude a sua história, a sua vida, fique perto de Jesus. Busque a presença dele todo dia, toda hora, e você vai ver que ele tem autoridade para mudar a sua história. Só que você não pode viver uma história longe de Deus, irmãos. Não tem como você viver longe de Deus. Ele o criou. Ele criou você, Ele está perto de você. Quando você está dormindo, Ele está lá. Quando você está acordado ou trabalhando, Ele está lá. Quando você está triste, Ele está lá. Quando você está feliz, Deus está lá. Deus está com você todos os dias. O problema é que nós abandonamos Deus na tribulação. Aí quando nós passamos por dificuldade, aí nós queremos que Deus faça na hora. Eu, se fosse Deus, não fazia. Meu Deus, pastor, tu é ruim assim? Pois é, tu ajuda. E a pessoa não se esforça. Tem que haver duas coisas. Diga comigo: esforço e coragem. Coragem. Porque se você não tiver coragem para fazer, irmãos, você não vai vencer a guerra. Aí isso me traz memória a quem? Davi. Por quê, pastor? Davi, o que Davi estava fazendo? Davi foi levar um lanche para os seus. Engraçado, né? Como Deus pega essas pessoas que trabalham com marmita, exalta elas, não? Pegou o entregador e exaltou. José foi entregar o que? Marmita para os seus irmãos. E Deus pegou ele e tornou governador do Egito. Aí Deus pega Davi. Davi foi entregar marmita para os seus irmãos. E Deus pega Davi e torna ele rei. Você já percebeu que toda pessoa que está trabalhando, toda pessoa que se esforça, Deus pega ela e muda a história dela e coloca ela como exemplo? Se não deu certo lá, vai dar certo para você. Por quê, pastor? Porque o teu Deus tem o poder para fazer o impossível acontecer. O teu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Enquanto você não colocar no teu coração que você tem um Deus que faz milagre, o milagre não vai acontecer. Aí Davi vai levar a merenda para os seus irmãos. Encontra todos os soldados com medo. Ai, Golias. Ixi, e agora? Deu ruim agora. Golias vai quebrar esses caras. Nenhum soldado se levantou. Nem os irmãos de Davi se levantaram. Não tiveram coragem de enfrentar Golias. E sabe por quê, irmãos? Você não sabe quem está andando com você. Porque se você soubesse, você não deixava a luta e a tribulação tomar conta do teu coração. Se você soubesse o Deus que você tem, você não ficava com medo. Pelo contrário, você buscava a presença dele todo dia. Irmãos, olha para mim aqui. Davi, quando ele foi lá, olhou aquelas pessoas com medo. Primeira coisa que ele perguntou: quem é aquele circunciso? Quem é ele para ir contra o nosso Deus? O exército do Deus vivo. Davi, quando olhou para Golias, ele não olhou assim com medo. Ai, será que eu vou perder? Não, irmãos. Davi se lembrou do que Deus fez ele fazer. Davi pegou um leão e arrancou a ovelha que estava na boca do leão e matou o leão. Davi pegou o urso e matou o urso. O que Davi pensou? Eu vou pegar esse Golias e Deus vai me ajudar a matar ele. Davi não olhou pela força do seu braço. Davi olhou pela força do braço de
De quem, irmãos? De Deus. Davi não olhou para o seu braço forte, ele era pequeno, irmãos. Davi olhou para Deus, e Deus vai me dar ele, Deus vai fazer ele morrer, eu vou matar esse Golias. Quando você olhar para o teu problema, para a tua luta, para a tua dificuldade, para a tua tribulação, saiba que você tem um Deus acima de você. Olha para o problema e diz: ei, o Deus que eu tenho vai destruir você. A tristeza não vai comandar a sua vida, a tribulação não tem poder sobre você. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Pastor, eu estou passando por um desemprego. Ei, olha para cima. Você tem um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou tudo. Se você ter fé, pedir para Ele, Ele vai dar o melhor para você. As portas vão se abrir. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que fazer a minha parte. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Deus vai fazer aquilo que você crê. Se você dizer assim: eu creio, Senhor, que Tu vais abrir uma porta para mim, a porta vai se abrir. Olha para mim, irmãos. Eu recebi uma oportunidade, já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Testemunho é meu, eu vou contar quantas vezes eu quiser. Amém? Que só eu sei o que eu vivi com Deus. Eu recebi uma oportunidade para assumir uma outra obra. Cheguei lá na obra, 6 pessoas, um aluguel de 3 mil e pouco, quase 4 mil. E no dia que eu aceitei o desafio, um chefe meu disse assim: olha, vou te dar um aumento. Eu falei: ô, glória. Quem gosta de aumento aí, irmãos? Salário? Não de trabalho, de salário. Quem gosta? Ninguém gosta. Quem gosta? Dá glória a Deus. São tudo interesseiros, né, irmãos? Meu Deus, quanta gente interesseira. Então, irmãos, eu fiquei feliz da vida. Uma das minhas formações, eu sou pós-graduado em engenharia da qualidade, e sou também auditor da norma ISO 9001. E eu prestava consultoria por todo o Brasil. E ele me deu uma proposta: ó, vou te pagar 7 mil reais, com carro, gasolina, hotel, comida, tudo pago. O salário vai ser limpo para você, mas eu preciso que você fique 20 dias fora, de 15 a 20 dias fora, e os outros aqui na cidade trabalhando. Em quem eu pensei? Na igreja. Eu falei: Senhor, acabei de assumir o compromisso, e eu estava precisando desse aumento de salário. O que eu faço agora, Senhor? Salário ou igreja? Salário ou igreja? E quando eu dou minha palavra, irmãos, eu tento cumprir. Se eu disser para você: ó, domingo eu vou na tua casa, irmãos, pode aparecer um monte de problema, mas domingo eu vou estar lá, vou apertar a campainha. Se eu dei minha palavra, eu vou ir. Eu tinha dado minha palavra que ia assumir aquela igreja. E daí eu falei: e agora, Senhor, o que eu faço? Eu falei com Deus. Eu falei: Deus, o Senhor provou para mim que era para mim vir para cá, então eu não vou quebrar meu compromisso contigo, que o Senhor vai me sustentar. Olha só, irmão, desafio. Aí o meu chefe falou: se você não aceitar, eu vou te mandar embora, porque a proposta que estou te fazendo é de pai para filho. Aí eu peguei e disse: não, eu vou orar. Pode dar resposta semana que vem? Pode ser. Aí, irmão, chegou lá e Deus não falou comigo e nada, porque Deus já tinha falado comigo, para mim ficar na obra. Aí eu disse amém. O meu chefe me chegou lá, eu vi ele passando e me escondi, irmãos. Aí ele vinha por lá, eu saía por aqui. Uma vez ele foi me procurar no escritório, e eu desci as escadas correndo. Aí ele não me viu. Mas teve um dia que bati de frente para ele, não teve como fugir, e a primeira coisa que ele me perguntou é: e a proposta? Vai aceitar ou não vai? Aí eu falei para ele: olha, eu quero te pedir perdão, mas eu não vou poder ir. Ah, não vai? Eu disse: não vou. Então eu também sou homem para cumprir minha palavra. Eu falei: se você não aceitasse, eu ia te mandar embora, mesmo que eu seria prejudicado. Aí ele me mandou embora, e eu desci e fui. Triste? Não, irmãos, não fiquei triste. Por quê? Porque Deus cuida de mim. Se você não souber que você tem um Deus que cuida de você,
você não vai vencer as suas guerras. Se você não acreditar que tem um Deus que cuida de você, você não vai vencer as suas lutas. É claro que você não pode dar motivo. Por exemplo, aqui tem um precipício. Eu vou me jogar porque Deus tem uns anjos que vai me socorrer. Não, irmão, vai cair, vai morrer e vai doer ainda. Você tem que saber que você é livre para buscar a presença de Deus, e ninguém vai obrigar você a buscar. Você tem que escolher. Se você escolher buscar a presença de Deus, Deus vai abençoar você. Mas pastor, eu oro há 10 anos para Deus me dar alguém para o meu relacionamento, Senhor. 10 anos, irmã. Continua orando. Uma hora vai chegar. Se não chegou até agora, é porque Deus não quer agora. Está entendendo, irmãos? Então você precisa escolher ficar na presença de Deus e adorar o nome dele, e saber que ele é um Deus poderoso, irmãos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, médico dos médicos. Não há Deus como o nosso Deus. Está entendendo, igreja? Oh meu Deus, dá um glória a Deus aí. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui, irmãos. É impossível você não conseguir sentir. Davi matou Golias com uma pedra, sim ou não? Não, igreja. Vamos ler a Bíblia bem certinho. Davi não matou Golias com a pedra. Davi mirou com aquela funda, jogou a pedra, acertou na cabeça, ele caiu. Davi matou Golias com a espada dele. Pegou a espada de Golias e ali ele matou Golias. Então Deus pegou aquela pedra, fez aquela pedra com tanta força na cabeça de Golias, que ele caiu por terra. Deus pode fazer você, com as coisas que você tem hoje, fazer você vencer todos os problemas, porque a mão de Deus está com você. Você está entendendo, igreja? A mão de Deus está com você. O que você tem que saber é que a luta, a tribulação não vai te separar da presença de Deus. Que a luta, a dificuldade são coisinhas pequenas para Deus. A doença, o desapego, as enfermidades, os traumas, Deus vai fazer você vencer todas elas. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Bem alto, um glória a Deus. Levanta a mão assim, eu creio. Diga, você crê? Então fala, eu creio. Diga, eu creio que Deus tem o poder. Eu creio que Deus tem o poder para mudar a minha história. Você precisa acreditar, irmãos. Você precisa crer que Deus tem essa autoridade para mudar a sua história. Só que nada vai acontecer por acaso. Só vai se tornar real. Ei, olha para mim. Só vai se tornar real se você confiar em Deus. É impossível você não conseguir sentir a presença de Deus nesse lugar, irmãos. É impossível você não crer que Deus pode mover as coisas. Olha para mim, irmãos, olha aqui eu, um ex-drogado, pregando a palavra de Deus hoje. Uma pessoa viciada, Deus mudou a minha vida, o que Deus vai fazer na tua? Imagina o que Deus vai fazer em você, consegue ver? Olha o que Deus vai fazer na tua vida. Olha o que Deus vai fazer na tua casa. Pastor, eu não tenho fé. Então fecha os olhos e começa a imaginar agora. Vê a tua casa vencendo. Vê você passando pelas lutas e vencendo elas, derrubando esses gigantes. Começa a ver, igreja. Não se entrega. Ei, tenha força, tenha coragem. Se Davi não tivesse coragem, ele não conseguiria matar Golias. Não conseguiria, porque a falta de coragem inibe a fé, o acreditar que consegue. Por isso que nós temos que acreditar em Deus, que mesmo que o problema venha querer me atingir, eu tenho um Deus todo poderoso acima de mim, que coloca os anjos à disposição para mudar e abençoar a minha casa, abençoar a minha família. Você precisa acreditar, igreja. Você precisa crer que Deus está contigo. Vamos ler lá em Salmos. Olha o que fala em Salmos. Salmos 37:5, né?
Fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Vamos comigo? Fala comigo. Entrega. Não, pelo amor de Deus. Tá todo mundo de jejum aqui? Vamos lá, bem forte comigo então. Diga: entrega o teu caminho ao Senhor e ele, diga: ele tudo fará por mim. Amém? Vamos se colocar de pé então em nome de Jesus agora. Oi? Mas deixa eu orar antes. Irmãos, apague a luz para mim lá. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará por você. Tem pessoas que se acham muito espiritual, aí quando chega na hora do problema, esquece do principal, que Jesus tem o poder. Porque é muito fácil eu falar para você: você vai vencer. Mas se eu não tivesse chegado até aqui, irmãos, é porque eu não tinha conseguido vencer as minhas guerras. Se eu cheguei até aqui, é porque um Deus que tem poder para mudar a minha história, Ele venceu as minhas guerras por mim. E você tem um Deus que pode vencer as tuas guerras. Ei, você é limitado. Está na hora de você ver que você precisa de Jesus. Está na hora de você ver que você precisa desse Deus.